E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí, nosso CHC, nosso curso de História completo. CHC, tá aqui. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre um exercício, sobre resolução de exercício, beleza? Não tá aqui, professor Otto, como você já sabe, beleza? A questão fala sobre a história do Brasil, então, sobre a história do Brasil é incorreto. Já vou falando para vocês aqui. Sublinhe no seu enunciado, né, no cabeçalho aí de sua questão, o que ele está pedindo. Ele está aqui pedindo sobre a história do Brasil. E mais ainda, ele quer a parte incorreta. Ele quer a incorreta. Deixe isso bem grifado. E se está falando correto, também deixe grifado, mas aqui está falando incorreto. Deixe bem grifado, por quê? Porque você vai saber que na primeira alternativa ele vai querer te dar uma pernada. Então, sobre a história do Brasil, ele quer incorreto. Professor, essa questão é sobre o quê? Sobre um pré-militar, beleza? A história do Brasil. O professor não falou aí sobre algum tempo da história do Brasil. Ele falou história do Brasil assim em geral, sim, beleza? A linha do tempo está aqui. Por quê? Uma mínima linha do tempo para vocês entenderem aqui o que ele está falando sobre a história do Brasil nesse momento. Alternativa A, no período regencial. Ele quer saber no período regencial do Brasil. Período regencial. No período regencial, temos uma quase divisão política do BR. Uma quase divisão política do Brasil. O que ele quer dizer com isso, professor? Tá certo essa questão, professor, mas ele quer o quê? A incorreta. Então não é a letra A, beleza? Como eu te falei, a pernada aí. Então ele quer saber o quê? Período regencial. Tá correto, professor, mas explica. Beleza, vou explicar. Em 1831 a 1840, nós temos o chamado período regencial. É muito interessante porque, professor, o que é o período regencial? A proclamação da independência do Brasil ocorre aqui, em 1822. Em 1822, nós temos o chamado quê? Começo da monarquia no Brasil, o período imperial, que vai até 1889 com a proclamação da República. Dentro desse período de 1822 a 1889, nós temos duas divisões. Uma é o primeiro reinado e outra é o segundo reinado. E no meio dela está o período regencial. Então você já sabe que o período regencial, aqui nesse momento, vai dividir o primeiro reinado do segundo reinado. O primeiro reinado, quem está no poder? Dom Pedro I. Pessoal, Dom Pedro I sai do poder do Brasil em 1831, ele abdica do poder. Mas por quê? Por causa de grandes insatisfações por parte da população, por causa de uma Constituição outorgada lá em 1824. Outorgada quer dizer o quê? Imposta pelo imperador, de cima para baixo, aonde dava uma grande centralização do poder na mão do imperador, através do que aqui? Do poder moderador. Beleza? Essa insatisfação, e gerada ainda também por assuntos externos na sucessão de Portugal, você observa que Dom Pedro I sai do Brasil deixando uma crise muito grande, uma crise econômica no Brasil, por causa que o Dom Pedro I ele não tinha, assim, vamos dizer assim, uma preocupação muito grande, queria viver nas baladas, entre outras coisas mais, e ele deixa o Brasil numa crise ainda mais com essa centralização, o pessoal pede a saída dele. Ele sai, e ainda mais com as questões externas lá fora de Portugal, ele também sai. Deixa no seu lugar Dom Pedro II. Dom Pedro II, pessoal, tinha apenas 5 anos. Ele não pode governar, né, pessoal? Então, é instaurada uma regência. Na Constituição de 1824, já se tratava desse termo da regência. Caso haja uma vacância no poder, é instaurada a regência. A regência, nós temos a plena provisória, a plena permanente e a regência única. Não vamos entrar em detalhes. Mas a regência é o quê? São pessoas que vão governar o Brasil, que não é o imperador nesse momento. Beleza? Tranquilo? Então, o período regencial
é o período em que Dom Pedro II não tem condições para governar. Então é juntado uma junta, nesse caso uma junta juntada, um chamado pessoa para governar o Brasil nesse momento que Dom Pedro não atinge a maioridade. E o que vamos dizer? Dentro desse período regencial, é muito importante, pessoal, que nós temos aqui uma quase divisão política do Brasil. O que eu quero dizer com isso? O Brasil, no período regencial, pessoal, o período regencial em si, na história do Brasil, o período regencial é um dos momentos mais críticos para a unidade dos estados, das províncias, nesse momento, do Brasil. O Brasil quase se transforma em um monte de país. Ou seja, em divisão de vários países. Por quê? Nesse momento, nesse período regencial, pessoal, nós observamos dois pensamentos nesse momento. Um pensamento é um centralizador e um outro pensamento é federativo. Ou seja, os federalistas. Um quer a centralização ao máximo e mais na mão da coroa, e o outro quer o quê? Essa descentralização do poder para as províncias. Essa Constituição de 1824 levava muito para o lado centralista. Os federalistas queriam essa descentralização do poder, uma autonomia maior para suas províncias. O que vai acontecer? Dentro do período regencial, pessoal, nós temos, vamos dizer assim, um pequeno avanço republicano, um pequeno avanço federativo. Por quê? Em 1834, nós temos a posta em vigor uma lei, a lei chamada Ato Adicional, de 1834. Onde nessa lei do Ato Adicional, nós temos o quê? A vitória dos federalistas, onde as províncias agora teriam mais autonomia. Beleza. Só que essa autonomia, pessoal, levou muito em frente os embates entre as próprias províncias internamente. Nós temos nesse curso do período regencial as chamadas revoltas provinciais. O que são essas revoltas provinciais, pessoal? Essas revoltas provinciais são lutas que vão acontecer em províncias para em favor do quê? Da busca do poder local. Lembrando, primeiramente, só acontece revolta provincial onde o poder local não estava estável. Localidades, províncias onde o poder central estava forte, não ocorrem revoltas provinciais. Então nós temos a cabanagem, nós temos a sabinada, a farroupilha. Então são revoltas provinciais no sul e no norte. Beleza, pessoal? O que nós entendemos aqui? Entendemos que essas revoltas provinciais quase tentam desmanchar, vamos dizer assim, a unidade do Brasil. Quase que o Brasil se forma em um monte de países. Então, no período regencial, temos uma quase divisão política? Correto. Beleza, pessoal? Então, nós lidamos nessa primeira questão sobre a história do Brasil, sobre o período imperial. Beleza? A revolta da vacina, letra B, a revolta da vacina ocorre por causa da reurbanização e dá o quê? Vou completar aqui. Vacinação contra varíola. Só pondo aqui porque eu esqueci de pôr. Vacinação contra varíola. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Nessa questão B, nós estamos lidando agora com o chamado período republicano, pessoal. A partir de 1889, quando o Brasil deixa de ser império e passa a ser uma república. Isso acontece principalmente em 1904, no governo de Rodrigues Alves. O que acontece aqui, primeiramente, pessoal? A revolta da vacina ocorreu por causa da reurbanização e a vacina contra a varíola. Primeiro momento, a reurbanização. O que eu quero dizer com isso? Rodrigo Alves, e entre outros, o Rodrigo Alves foi o sucessor de Campos Salles, mas entre outros presidentes, já queriam em mente uma reurbanização da cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, modernizar Rio de Janeiro para que ela fosse
comparado agora com as cidades da onde? Da Europa. Ou seja, o Rio de Janeiro queria uma europeização. Beleza? Olha esse nome bonito. Tranquilo? E o que acontece nesse momento? Para se adequar de acordo com as capitais, para se tornar uma vitrine mundial, ela precisava fazer reformas internas dentro da cidade. Então nós temos a reurbanização, onde nós observamos a destruição de cortiços, a demolição de casas. Então você tem a ampliação de avenidas, você tem a construção de praças. Então você tem uma reurbanização da cidade do Rio de Janeiro. Principalmente aqui, através também da ajuda do prefeito Pereira Passos. Mas o que nós observamos aqui nesse momento, pessoal? Essa reurbanização, ela vai, como dizer, ela vai beneficiar quem? Ela vai beneficiar a elite brasileira, a elite carioca, a elite do Rio de Janeiro. Por quê? Uma forma de você reurbanizar é uma forma também de você tirar do centro pessoas que não eram, como dizer, economicamente viáveis naquele momento. Ou seja, pessoas pobres, ou também as chamadas classes perigosas. Ou seja, nós temos aqui o tal bota abaixo. Vamos tirar essas pessoas do Rio, vamos fazer uma limpeza. Por quê? Porque o Rio de Janeiro ficar mais atrativo. Porque aqui nós teremos avenidas largas, como lá em Paris, nós teremos aqui praças, nós teremos uma revolução no saneamento básico, mas para isso você tem que tirar quem? As pessoas que têm menos condições financeiras. E essas pessoas vão para onde? Para as periferias, para os morros. Então, pessoal, essa reurbanização leva à insatisfação de muitas pessoas nesse momento que perdem suas casas e têm que sair por fora forçados. Tranquilo, pessoal? Então, uma insatisfação. Beleza? A outra insatisfação foi a campanha de vacinação obrigatória. Como eu falei para vocês, o Rio de Janeiro tinha problemas com o saneamento básico. E, consequentemente, tinha problema com doenças, febre amarela, peste bubônica e também a chamada varíola. Então, é passado que vai ter uma vacinação obrigatória através de um sanitarista chamado Oswaldo Cruz. E o que você observa nesse momento aqui, pessoal? Oswaldo Cruz e Oswaldo Aranha. Agora, pessoal, enrolou, eu confundo os dois, mas tudo bem. Eu confundo, sinceridade mesmo, eu confundo. Vou falar para vocês aqui com sinceridade. Mas você tem essa vacinação obrigatória contra essa doença varíola. Só que essa vacinação, pessoal, como você vai perguntar, pô, pessoal, as vacinações são coisas boas. Por que o pessoal vai de contra a vacinação? Por que revolta a vacina? Não lembrando o nome, né? Revolta da vacina é para a vacina, é contra a vacina. Então, contra a vacinação, professor, o que é isso? Os caras estão com minhoca na cabeça? Não. Hoje, quando você conhece uma vacinação, pessoal, você conhece através de campanhas de conscientização, né? Onde ela explica para que serve aquela vacina, tem aquelas propagandas, a gotinha, aquelas coisas tudo mais. Nesse momento, pessoal, a propaganda de consentimento da vacinação não ocorre. O que eu quero dizer com isso? As pessoas que recebiam a visita dos pessoal que ia vacinar, eles recebiam eles sem saber o que era aquela vacina, o que teria dentro daquele frasquinho. Então, aumentada ainda por causa dessa saída, desse chute na bunda desse pessoal, vamos dizer assim, por causa da reurbanização, por causa da elite, você observa o quê? Pô, os caras já chutaram nós de casa. Agora os caras querem aplicar uma coisa em nós para matar. Então, você tem a somação disso em revolta. Beleza? Ou seja, a vacinação não ocorreu de uma forma que se explicasse por que ela seria boa para a pessoa. Ou seja, muitas pessoas naquele momento viam que a vacinação seria outra forma, agora mais forte, de liquidar com o pobre, matar o pobre. Também nós temos aqui o caso aí da moral do corpo. Muitas pessoas se sentiam com medo de expor o corpo para os caras que iam vacinar. E essa vacinação, pessoal, ela foi obrigatória e à força.
O cara ia lá para vacinar a pessoa com a polícia junto e pegava o cara e vacinava. Tranquilo? Então, juntando essas duas coisas, nós temos a revolta em 1904, revolta da vacina. Beleza, pessoal? A letra C que está errada. Ah, mas por que, professor? Fala então. Não, não vou falar, beleza? Vou falar da letra D. Professor, você marcou a letra D que está errado? Não. Vou pular a letra C. Vou falar da letra D. Vamos lá. Cadê? Em 1930, temos no Brasil uma revolução onde se destaca Getúlio Vargas. Pessoal, quando eu falo aqui dessa letra B aqui, pessoal, nós estamos falando aqui de 1904. Nós estamos falando de outro período do Brasil, da história do Brasil, o período republicano, beleza? Em 1930, no Brasil, uma revolução se destaca de Getúlio Vargas. De novo, período republicano. Então, já falamos período imperial, período republicano. Outra questão sobre o período republicano. Pessoal, em 1930, não vou falar muito aqui para destaque, peço para vocês que assistam nossas aulas no CHC no YouTube. Como essas aulas vão ser postadas tanto no Facebook e também na playlist do nosso canal no YouTube Statler, por favor, assistem. Por favor, tá? Está tudo explicadinho. Mas no resumo, Getúlio Dornelas Vargas entra no poder por causa de quê? Nós temos aqui, pessoal, até antes de 1930, a chamada Primeira República, ou também chamada de República Velha, a República dos Coronéis, a República do Café com Leite, e entre outras coisas. Ou seja, onde nós observamos aqui nesse momento, antes de 1930, um poder muito grande das oligarquias, principalmente de Minas Gerais e São Paulo. Mas as oligarquias. O que acontece, pessoal? Washington Luiz era o presidente antes de Getúlio Vargas. Washington Luiz era um paulista e teria que indicar um outro mineiro. Só que ele rompe com esse trato entre Minas Gerais e São Paulo. Ele nomeia um outro paulista. Quebra esse pacto e você tem o quê? Nas eleições, a candidatura por parte da coligação Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Pernambuco, Getúlio Vargas para presidente. E o seu vice, João Pessoa. Só que há roubalheira de ambos os lados. Como vocês sabem, no Brasil, as eleições são eleições que não tem fraudes, que você observa que você não tem compra de voto. Então, aqui é só nesse período. Hoje não tem nada disso. Mentira, né, pessoal? Mas Getúlio Vargas perde. O que acontece, pessoal? Esse pessoal fica indignado e quer alguma coisa para dar um golpe ao Washington Luiz. Isso acontece com a morte do seu vice, Getúlio Vargas, que seria João Pessoa. João Pessoa morre, é assassinado, é matado, dá uns tiros nele lá, no caboclo. Não vamos entrar aqui por que João Pessoa morreu, mas a morte de João Pessoa ganha um cunho político. Ou seja, que o pessoal queria de qualquer jeito acabar com isso. Ou seja, isso é um estopim para a dita Revolução de 1930. Getúlio Vargas entra no poder com o chamado governo provisório. Beleza, pessoal? Agora voltando, letra E, nenhuma resposta acima? Não, porque as outras estão corretas. O que eu quero dizer com você? É a letra C. Vou marcar aí. Professor, mas explica então por que é a letra C. Vou explicar para você. Estou olhando aqui o relógio para ver o tempo. Em 1501, inaugura, de fato, a colonização no Brasil. Professor, tem alguma coisa errada aí, não é? Tem. Ela é errada. Mas explique por quê. Ok. Como você já sabe, pessoal, em 1500 o Brasil é descoberto por Portugal. Assista a aula, por favor, aí na playlist de História do Brasil, no nosso canal no YouTube, que fala também sobre o descobrimento do Brasil, a história do Brasil 1, se não me engano, e a parte de colonização portuguesa, descobrimento, as navegações e tudo mais. Está explicando bem direitinho o que eu falo sobre esse tal descobrimento. Em 1500, o Brasil é descoberto por Portugal. Beleza. Essa é a bandeira de Portugal. A bandeira de Portugal está aqui no Brasil. Está aqui no Brasil. Só que, pessoal, o que vai acontecer? Em 1501, inaugura de fato a colonização no Brasil. A palavra-chave é essa aqui, ó. Colonização.
fato a colonização. Por quê? Nós temos que entender alguma coisa. Nos primeiros 30 anos do Brasil, o chamado período pré-colonial, nós observamos o quê? Uma não iniciativa colonizadora de Portugal. Por causa de quê? Por causa que Portugal ainda estava com relações com quem? Com as Índias. Ou seja, os investimentos que eram feitos pelas Índias não seria viável investir num lugar que mal eles sabiam que tinha alguma coisa para oferecê-los. Então, o que acontece, pessoal? Vai acontecer que você observa também, pessoal, nas próprias cartas que é dirigida ao rei de Portugal, fala-se que do belo do Brasil, da natureza, mas não fala do ouro. Então, as iniciativas de procurar ouro por causa do metalismo, aquelas coisas e tudo mais, não acontece de fato no Brasil. E o que se vê então? Uma não, vamos dizer assim, uma não preocupação de Portugal no início de colonizar o Brasil. Por quê? Ele não ia tirar investimento nas Índias para fazer alguma coisa no lugar que mal ele sabia o que tem lá. Beleza? O que nós vamos entender então? Nesse período aqui, pessoal, nós temos algumas invasões no Brasil. Outros estados, por quê? Vamos pegar assim do quadro aqui. 1494. O que se chama isso? O que você sabe de 1494? Isso mesmo, Tratado de Tordesilhas. O famoso Tratado de Tordesilhas que divide o Novo Mundo entre Portugal e Espanha. Muitos países, estados nacionais dessa época, não concordavam com esse tratado. Por quê? Muitos reis falavam que, aonde no testamento de Adão, que ele dividiu o Novo Mundo para os espanhóis e portugueses. Então, a insatisfação por muitos estados nacionais contra esse tratado, contra possessões no mundo, o que vai acontecer? Vai acontecer que vários desses países vão para o Brasil para tentar tirar recursos daquele lugar. Então, o perigo nesse momento de uma invasão de outro país, porque bandeira não quer dizer que o país é dono daquilo, então, uma invasão de um outro país, Portugal poderia perder a sua futura colônia. Então, o que acontece? E também, por causa do declínio com as relações das Índias também, influenciado também, você tem uma iniciativa colonizadora de fato agora no Brasil. Através de quê? Através de 1530, com Martim Afonso, quando ele traz as primeiras mudas de cana-de-açúcar. Tranquilo, pessoal? Em 1501, pessoal, não tem iniciativa colonizadora, só a partir de 1530. 1501, um cara chamado Gaspar de Lemos vem para o Brasil através de uma expedição para procurar alguma coisa que poderia ser retirada da colônia. Ele traz o quê? Tira o quê? O pau-brasil. Beleza? 2 anos depois disso, nós temos a instalação de feitoria para a extração desse pau-brasil. Mas, antes de 1530, não temos uma iniciativa colonizadora de fato do Brasil. Esse medo de perder as novas terras e também com um declínio com as relações com as Índias, trata Portugal, então, de dar uma nova guinada, uma nova forma para as suas novas terras. Ou seja, vamos colonizar agora. Ou seja, nós temos aqui também, depois disso aqui, as chamadas capitanias hereditárias, que é uma forma de fixar as pessoas aqui e também de proteger. Beleza, pessoal? Valeu! E na nossa próxima aula de resolução de exercício falaremos outra coisa. Resposta, letra C.